Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Diz assim o texto sagrado: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. E, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se lançavam por cima do barco, de modo que já se enchia. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, volte sua atenção para o Senhor Deus, ore comigo. Paizinho, acabamos de ler a tua palavra, Deus. E esta palavra contém, Senhor Deus querido, princípios, valores, verdades maravilhosas, poderosíssimas, Senhor. Elas são capazes, Deus, de penetrar no mais profundo da nossa alma, Deus, e produzir, Senhor Deus, algo que nada nem ninguém mais pode. Então, Pai, a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor aplique ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Pai, agora, em nome de Jesus, pelo poder de Cristo, eu te peço que o Senhor possa desfazer toda ação do maligno que impede, que atrapalha, que tenta, Senhor Deus querido, a subtrair a mensagem de nós. Que o Senhor trabalhe, Deus, nos nossos pensamentos, tire, Deus, todo preconceito, Senhor Deus, toda indisposição de alma. Paizinho, cada um de nós nos coloque inteiros diante do Senhor e que esta palavra seja derramada, Senhor Deus, como água aí dos céus em direção a nós e nos lave por completo, penetre no mais profundo do nosso ser e produza, Pai, nós te pedimos os frutos que o Senhor espera. Eu oro assim, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Muito bem, irmãos, quero compartilhar então com os irmãos, baseado nesse texto que lemos, o seguinte tema. Jesus está no barco. Logo, tudo vai bem. Jesus está no barco. O cuidado de Cristo com a sua igreja em meio às tempestades. E começo dizendo o seguinte, irmãos. Todos nós, eu, você, cada um de nós, sem exceção, todos nós enfrentamos tempestades. É verdade ou não é? Crises espirituais, perseguições, escassez, enfermidades, desafios familiares, desafios ministeriais. A igreja de Cristo enfrenta, não sei se você tem estado aí sintonizado com o que está acontecendo lá na Nigéria. Alguém está acompanhando ou não? Deixa eu ver. Gente, é de partir o coração. A igreja de Jesus, os nossos irmãos, então, se você ainda não está orando pela Nigéria, eu convido você a sair desse culto e orar por nossos irmãos da Nigéria, principalmente, não é, as igrejas que estão no norte da Nigéria. Por quê? Porque eles estão sofrendo perseguição religiosa. Implacável. Perseguição implacável. Não é nada bonito. Então, depois você pode até pesquisar e você vai ver. Então, como pessoa, como filho de Deus, como cristão, não é? E como igreja, a gente está sujeito a estas coisas, passar por essas intempéries, passar por essas lutas. E às vezes, parece que Jesus está dormindo. É ou não é? Parece que, como no texto, Jesus, não está se importando, não. Talvez você esteja aí me ouvindo, dizendo, alguém foi lá fofocar da minha vida para o pastor lá, né? Estou vivendo uns perrengues brabo aí, umas lutas difíceis. E é isso mesmo, para mim parece que Jesus não está nem aí, parece que Jesus está dormindo lá, seguindo lá a vida dele, os afazeres dele, sem se importar comigo. Mas o fato, irmãos, o fato que o texto revela, a vida revela, e que eu e você, enquanto filhos de Deus, a gente não pode se esquecer, e não pode tirar os olhos disso,
é que ele ainda está no barco. Jesus está no barco. Amém? Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco da sua vida. Ele está no barco da nossa família, não é? Da minha família, da sua. Ele está no barco da nossa igreja. Ele está, porque no final das contas, ele é o capitão, é ele quem conduz, é ele quem sabe tudo. Jesus está no barco. Mesmo quando o mar se agita, Jesus continua no controle e cuidando de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Você confia nessa palavra? Glória a Deus. Muito bem. Então, porque Jesus está no barco, eu e você podemos ficar tranquilos, tudo vai ficar bem. Ainda que a tempestade esteja forte, a gente olha para o lado, né, o vento soprando muito forte, o barco balançando, a água entrando, não é? E a gente ficando apavorado. Jesus está conosco, tudo vai ficar bem. Na hora certa, ele vai agir. E porque é assim, eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre a pessoa de Jesus e sobre o fato de Jesus estar no barco. Isso vai mudar, eu espero, né? Mudar o entendimento de cada um de nós e deixar a gente com o coração mais tranquilo, com o coração mais aquecido. Primeiro, eu quero dizer nessa noite que a gente pode descansar no Senhor, descansar em Jesus, porque Jesus conhece o caminho da igreja. Ele conhece o caminho das nossas vidas. Vocês prestaram atenção na leitura do verso 35? O texto começa com o evangelista narrando da seguinte maneira: Jesus olha para os discípulos e Jesus diz assim, ó: passemos para o outro lado. Vocês perceberam aí? O que é que Jesus disse para eles? Passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus fez uma afirmação. E quantas vezes a gente ouve as palavras de Jesus, a gente entra no barco e começa a balançar, o que a gente pensa? Como os discípulos. E vai afundar. Mas volto mais uma vez e reafirmo. O que foi que Jesus disse para os discípulos antes mesmo deles entrarem no barco? Passemos. Jesus está dizendo, ó, a gente vai para o outro lado, gente. Mas no dia a dia da vida da gente não parece que... Será que Jesus sabia mesmo o que estava falando? Será que ele sabia o que estava fazendo? Né? Será que Jesus sabe o que está acontecendo? Jesus, olha que o senhor não está se apercebendo o que está acontecendo aqui, Senhor Jesus. O negócio é grave, o vento está forte, está entrando água. Mas, irmãos, a narrativa do evangelista Marcos mostra que Jesus sabia o que estava fazendo. Ele conhece o caminho da igreja. Ele conhecia o caminho da igreja. Ele conhece o caminho da sua igreja no mundo. Ele sabe o caminho da igreja na Nigéria. Ele sabe o caminho da igreja lá no sertão da Bahia. Depois de lá, vocês foram para outro lugar, não foram? Piauí, o interior do Piauí. Né, Ivone? Aquele calorzinho assim, básico, né? O Senhor Jesus conhece o caminho da igreja lá nesses lugares. Ele conhece o caminho da igreja em Curitiba. Ele conhece o caminho da igreja Batista no Novo Mundo. Ele conhece o caminho de cada igreja que está em cada canto dessa cidade, né, no nosso estado, no nosso país, no mundo afora. O Senhor Jesus conhece o caminho da minha vida e da sua vida. Ele conhece, ele sabe. Por quê? Porque é ele quem está conduzindo. E é isso que o texto sagrado revela. Foi Jesus quem deu a ordem. Foi ele quem startou o processo. E quando Jesus está no barco, irmãos, nós podemos ficar seguros. E que bom que Jesus está no barco. E que bom que depende dele, só dele, nada da gente. Porque eu confesso para vocês, olha, se dependesse de mim, eu já tinha jogado os bets faz muito tempo. Mas eu sei que não depende de mim nada. Irmãos, não depende nada de mim. Não depende da minha capacidade, não depende do meu intelecto, não depende da minha inteligência, não depende dos exercícios espirituais que eu faça. Não, depende tão somente de Jesus. É Ele quem faz. É Ele que opera, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem é o capitão do barco. Então, se Ele mandou atravessar, vamos atravessar. Ele sabia que a tempestade viria. E isso é uma coisa interessante aqui. Então Jesus está lá com o pessoal, tem que atravessar. Os discípulos não tinham a mínima ideia do que iria acontecer. E é sempre bom a gente lembrar.
Nesse grupo de discípulos, tínhamos ali muitos o quê? Pescadores. Pescador, nesse caso, eles viviam ali. Aquele lugar era o lugar que eles pescavam. Eles conheciam o mar? Sim ou não? Eles conheciam, estavam acostumados ali, viviam por ali, eles sabem como é que é a água, eles sabem como é que funciona. Não é? Você põe o barco lá, ele sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. É assim ou não é, Roberto? O pescador conhece, né? O clima, conhece a água, conhece tudo. Então eles conheciam, mas eles não tinham a mínima ideia de que viria uma tempestade. Mas o Senhor Jesus sabia. Então quando Jesus diz a mim e a você para a gente entrar no barco, a gente pode entrar. Porque a gente sabe que Jesus vai levar o barco até o outro lado. Eu não sei o que é que você está enfrentando aí no seu dia a dia, não sei quais são suas lutas, suas dificuldades, mas eu queria dizer a você, Jesus sabe para onde te levar. Amém? Sabe como? Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as surpresas. Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Eu queria que você gravasse isso. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus, ele conduz cada passo da vida de sua igreja. Cada passo da minha vida e da sua vida. Quando nós estamos confiando a nossa vida a Ele, Jesus, Ele vai cuidar do processo todo. Ainda que venham as tempestades, ainda que o barco balance, ainda que entre água no barco, o que Jesus diz para mim e para você, fique tranquilo, vai dar tudo certo. E eu queria que você percebesse isso, recebesse isso como verdade para a tua vida nesta noite. E aí eu queria fazer com você a seguinte aplicação, quando a gente fala sobre esta verdade, né? Que Jesus conhece o caminho da igreja, né? Se estamos atravessando um tempo difícil, como pessoa, como família, como discípulo de Jesus, até mesmo como igreja, é porque Deus permitiu. Vou repetir, você consegue ficar comigo aqui? Se estamos atravessando um tempo difícil, pergunta, você está passando por um tempo difícil na sua vida? Espiritual, emocional, física, material, familiar? Está passando? Tem alguma luta? Se você está passando por qualquer momento difícil, eu quero que você saiba de uma coisa. É porque Deus está permitindo. Nada foge ao saber dele, ao conhecimento dele, ao entendimento dele, à direção dele. Coloque isso no seu coração. Agora, eu também quero que você entenda o seguinte. Esta permissão de Deus com relação a estas circunstâncias e situações não é para nos destruir, amém? Não é para nos destruir, mas o Senhor permite essas tribulações, permite essas lutas, permite essas dificuldades para nos amadurecer. Ele usa as águas turbulentas para revelar em nós, através de nós, por meio de nós, a sua glória. Olha só o que o salmista diz no Salmo 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, a gente pode até passar por lutas, a gente pode passar por dificuldades, pode passar por provações, pode passar por testes os mais diversos, né, Eliana? Mas os passos de um homem de Deus, né, de um homem, de uma mulher, de um ser humano que confia no Senhor, são confirmados pelo Senhor. Então, qualquer luta que venha, não é para a nossa derrota, não é para o nosso fim, não é para a nossa desgraça, mas é para que Deus nos aperfeiçoe, para que Ele nos amadureça. Nos guerreiros, nós estamos estudando sobre isso, né? Nós estamos no livro 3, temos um grupo de irmãos, 10 irmãos, que estamos fazendo o livro 3 de guerreiros. A gente vai concluir o ciclo de guerreiros, são 3 livros, a gente está no 3º livro. E nós, nesse exato momento, estamos estudando sobre isso. E lá no nosso grupo, foi unânime que a gente foi chacoalhado por Deus. Por quê? Porque
A gente tende a pensar que batalhas, lutas, tribulações, elas são castigos de Deus. E eu compartilhei lá no grupo, né? Eu fui formado com pessoas, né, a partir da minha família, de que sucesso é quando tudo dá certo. Está tudo dando certo na tua vida, então você está bem sucedido. É porque você está sendo abençoado por Deus. Se tem alguma coisa errada, você está em pecado. Minha cabeça é desse jeito, assim que eu penso. E eu fico ali, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Quando começa alguma coisa errada, o que eu estou pecado no que? Me mostra, estou errando, Senhor. E nós temos aprendido que nem sempre situações de luta, de angústia, de aflição, tempestades que venham em nossas vidas, são necessariamente porque você fez algo errado, está pisando na bola, ou é castigo de Deus, né? Maldição de Deus sobre a sua vida. Em muitos momentos são permissões que Deus dá, né? Situações que Ele permite acontecer para que nós possamos ser amadurecidos. Amém? É tão difícil dizer amém nessas horas, né? E é difícil mesmo, eu entendo você, não te condeno, porque eu também falo para você aqui do púlpito, viu? É fácil não. Mas a gente precisa aprender que nem sempre as lutas e angústias, as aflições, é para o nosso mal. Pelo contrário, Deus permite para nos amadurecer. Então essa é a primeira verdade. A segunda é a seguinte: as tempestades revelam nossa fé e nossa visão de Jesus. Olha lá, vou repetir. As tempestades, se a primeira verdade que eu disse é que Jesus conhece o caminho da igreja, Ele sabe para onde a gente está indo, não é? Ele sabe para onde está nos levando. Agora, eu quero que você perceba que a segunda verdade é a seguinte: as tempestades revelam nosso coração, nossa fé e a nossa visão de Jesus. Como é que a gente enxerga Jesus? Como é que a gente vê Jesus? Então os discípulos, no verso 38, eles dizem assim: mestre, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? Qual que é a visão que eles estão tendo de Jesus? Jesus, e interessante que eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, não é verdade? Mas ele falou: nós vamos morrer. E eles estão dizendo: o senhor vai morrer junto também, não está vendo que a gente vai morrer? Está aí dormindo? E eles estão dizendo assim: ó, a gente está aqui, a tempestade está acontecendo, e o senhor está aí, dormindo aí? Vai morrer dormindo? Nós vamos ser devorados aqui, e o senhor dormindo? Então, olha só, irmãos, tudo vai bem, vamos falar a verdade? Conta bancária está gorda, saúde, ó, lá em cima, né? Família tudo certo, todo mundo, é uma maravilha, é ou não é? Aí você levanta a mão, você glorifica a Deus, você bendiz o Senhor, e você diz aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. E quando os dias de Jó chegam na vida do indivíduo? Vocês lembram que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome. O que Jó estava fazendo? Adorando a Deus. Estava glorificando a Deus, está dizendo: olha, não está fácil, está complicado. Mas a verdade é que, tanto o bem quanto o mal, pode vir do Senhor. Ele é meu dono, é Ele que é meu Senhor. Então, Ele que governa a minha vida. Eu gostaria que tivesse naquela situação melhor. E se você já leu o livro de Jó, se você for ler, você vai descobrir que Jó, ele entra em crise, ele fica ali questionando e perguntando, e ele não entende. No final das contas, Deus dá um puxão de orelha nele, porque a gente sempre vai pisar na bola com Deus, não é? Embora Deus diga a Jó, não é? Diga no contexto do livro de Jó, né, que Jó tem razão com relação àquilo que os amigos estão dizendo, porque lembra que os amigos vêm conversar com ele e falam: cara, tem uma coisa errada. Deus é assim, 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 Deus age assim, 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 né? Ele faz desse jeito, alguma coisa está errada. Você está pisando na bola aí, olha aí, confessa, Ele é misericordioso, se fizer Ele vai perdoar e tal. Ele falou: mãe, não estou fazendo nada. Só que para os que estavam vendo era difícil acreditar, eles falaram: não, tem coisa errada. Mas ele está lá em crise com Deus. Então, embora Deus ao final, né, Ele valida
a história de Jó, no sentido de dizer, olha, realmente Jó tem razão com relação aos amigos, né? Vocês estão equivocados. Deus fala com os amigos. Deus repreende Jó. Jó está reclamando, fala, por acaso não sou eu que criou todas as coisas, né? Não sou eu que dou forma para tudo isso aí? Não sou eu que governo todas as coisas? Não sou eu que conheço todas as coisas? Como assim, Jó? E aí Jó, então, diz aquela célebre frase, lembram? Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E sabe o que me chama a atenção da história de Jó, irmãos? Para muitas pessoas, a história de Jó é uma lenda. E eu pergunto, e para você? Você acredita que a história de Jó foi verdadeira? Que ela aconteceu mesmo? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, creio na história de Jó. E tem muita gente que não acredita. E a Bíblia começa narrando, não é, a história de Jó. O livro de Jó começa narrando que Jó era um homem íntegro, justo, correto. Um homem que agradava o coração de Deus. Eu acho interessante uma coisa sobre Jó. Diz que Jó, ele oferecia os sacrifícios por ele, mas ele também oferecia os sacrifícios, as ofertas em favor dos seus, porque ele dizia assim, vai que um deles cometa algum erro. Olha só a visão de Jó com relação a adorar a Deus, servir a Deus, confessar. Ele está preocupado até com o que os filhos estavam fazendo. E quando ele diz, vai que um deles faça, o que você acha, irmãos? Fazia ou não? Fazia ou não? Sabe que eles pecavam, os filhos de Jó? Claro. Se fôssemos eu e você no lugar dos filhos de Jó, pecamos também? Não? Você peca? Você pisa na bola com Deus? Claro, somos seres humanos. Então a história de Jó é a nossa história de vida. Mas eu acho interessante que a Bíblia começa narrando isso, dizendo que ele era um homem íntegro. Um homem, nota 10. Um cara da mais alta estirpe. No entanto, lá no final do livro de Jó, Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ainda que ele tivesse um coração sincero, ainda que ele fosse um homem honesto, íntegro, dedicado, esforçado, lá no final ele chega à conclusão, olha, no final das contas eu, sem nada, minha experiência era tão pequena, agora realmente eu tenho uma experiência diferente com Deus. Então, a tempestade revelou no coração dos discípulos o medo deles. Mas também revelou o quê? A incredulidade. Irmãos, as tempestades, os ventos fortes que vêm sobre as nossas vidas, as situações adversas da vida, estas situações turbulentas que vêm sobre as nossas vidas, nessas tempestades, elas vão mexer, nos provocar, para que a gente reaja com medo, para que a gente reaja com incredulidade. Então, mais uma vez, eu queria aplicar para a tua vida, para mim e para a tua vida. Você está passando por alguma luta? Está passando por alguma tempestade, algum vento forte? Eu quero que você saiba que Deus está permitindo, como a gente viu. Mas por quê? Porque Ele está querendo provar você, burilar você. Provar você com relação ao medo. O medo escraviza, irmãos. O medo paralisa. O medo impede a gente. E quando eu falo isso, não falo como quem domina todas as coisas, não. Sabe qual é o texto áureo de Deus comigo, do meu chamado? Josué 1,9. Sabe o que Deus diz lá? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Para quem que Deus fala uma coisa dessa? Para quem que Deus fala uma coisa dessa? Para quem é medroso. Para quem é covarde. E é esse o chamado de Deus. Então, diante dos desafios, das lutas que vêm,
sejam elas pessoais, não é, emocionais, espirituais, do relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com isso, com aquilo outro, com a igreja, diante dos desafios da igreja como pastor. Irmãos, a tendência de eu reagir com medo é tão grande. Quantas e quantas vezes eu sou encontrado por Deus ali, assim, encolhidinho, apavorado de medo. E o medo, ele quer roubar de nós a fé, ele quer roubar de nós a convicção de que nós seguimos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é real, um Deus que nos ama, um Deus que opera, um Deus que faz. Mas, como disse, também a incredulidade. Será que Deus vai fazer? Olha o que está acontecendo. Olha o vento forte, olha a água entrando no barco. Será mesmo que Deus vai fazer? Sabe, porque duvidaram do poder de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus. Muitos casamentos foram rompidos. Relacionamentos dos mais diversos foram rompidos. Muita gente foi à bancarrota. E eu poderia ficar aqui falando mais um tantão de coisas. Porque as tempestades, as lutas, as provas fizeram com que o indivíduo reagisse com incredulidade. Os discípulos estavam reagindo com incredulidade. Então, vão morrer. Mais uma vez eu lembro, o que foi que Jesus disse para eles antes deles entrarem no barco? O que foi que Jesus falou? Passemos para o outro lado. Mas eles estão apavorados, porque o vento está muito forte, a água está entrando no barco. Porque você olha do ponto de vista humano, do ponto de vista, não é, da carne, você olha e você diz, Senhor, e Deus, nós vamos morrer. E é isso que os discípulos estavam vivendo. Então a tempestade estava revelando o medo dos discípulos, a incredulidade deles. Que as lutas, que as tribulações da vida não revelem também em nós o medo e a incredulidade. Posso ouvir um amém forte? Amém. Às vezes, nós, em meio às tribulações, nos perguntamos, Senhor, o Senhor ainda se importa comigo? É ou não é? Senhor, o Senhor se importa com a gente ainda? Tem uma frase que Deus tem, que eu tenho falado muito com Deus, que está lá em Isaías, no capítulo 6. Eu confesso, irmãos, eu tenho falado isso com Deus. Senhor, até quando? Você já usou essa frase, essa expressão? Senhor, até quando? Irmãos, aquele negócio vai tomando conta de você, você fica angustiado, fala, Senhor, misericórdia, Pai, olha aqui, Senhor. Por favor, abre os céus, Pai, está tudo escuro, está tudo fechado. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir? E sabe que a minha experiência tem sido assim, Deus permite a gente passar por estas coisas exatamente para nos provar até onde a gente confia nele. Até onde realmente a gente está disposto a continuar caminhando com ele, crendo nele, acreditando que ele é o capitão, que é ele que está controlando, que é ele que está conduzindo o nosso barco. Porque, como falei, não é para desgraça, irmãos, não é para derrota, não é para acabar e arrasar a terra, não. O Senhor permite para nos amadurecer, para nos fortalecer. E diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, ainda que a gente é humano, tá, irmãos? É humano, é da gente, porque somos pecadores, a gente dizer, Senhor, até quando isso vai acontecer? O Senhor não se importa, o Senhor não está vendo? Mas Jesus, Ele nunca deixou de se importar. Amém? Diga isso para você mesmo. Jesus nunca deixou de se importar. Nunca. Ele apenas espera que olhemos para Ele. E não para o vento, não para a luta, não para a dificuldade, não para a tempestade. Lá em Isaías capítulo 49, verso 15, Deus diz assim, pode uma mulher esquecer-se do seu filho, ou do filho que cria? Todavia, diz o texto, ainda que esta mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Amém? A gente tem assistido algumas mães fazendo umas coisas malucas, não é verdade? Mas via de regra, irmão, isso aqui, mãe largar o filho, você já viu isso?
Irmão, a mãe, ela faz tudo pelo filho. Mãe sofre, mãe passa um perrengue, mãe abre mão de privilégios, mãe, ela se anula, ela abre mão dela em favor do filho. Então, quando Deus está usando esta figura de linguagem, não é? O que Deus está dizendo é, olha, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu quero dizer uma coisa, eu jamais te abandonarei, amém? E Deus falando assim, Jean, eu jamais te abandonarei, agora coloca o teu nome no lugar do meu nome, fulano, eu jamais te abandonarei. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Esta é a verdade de quando Jesus está no barco. Eu afirmo, Jesus está no barco. Ele está no barco. As provações, irmãos, elas não provam que Jesus nos abandonou. Ah, Jesus me abandonou, estou passando por luta, estou passando por prova, estou passando por dificuldade. Não. As provações não são prova de que Jesus nos abandonou. Pelo contrário. As provações, as lutas, as tribulações, elas provam onde está a nossa confiança. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para você levantar a mão agora, assim, você já passou por lutas que você imaginou, dessa eu não vou passar, dessa eu não consigo, essa eu não vou conseguir vencer, e você está aqui hoje? Aí eu volto para a Eliana de novo, não tem jeito, né? Venceu o câncer, amém? Aleluia. É assim, irmãos, esse é o Jesus que eu e você servimos e professamos. A fé não é negar a tempestade. Irmãos, fé não é negar a tempestade. Não, não está acontecendo tempestade. Não está acontecendo tempestade. Não está acontecendo tempestade. Não está acontecendo nada. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo... Não é confissão positiva. Não, irmãos. Fé não é negar a tempestade. É lembrar quem está no barco. Quem é que está no barco? Está no barco. Está dormindo. Mas está no barco. Jesus está aqui, amigo. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. É, mas está entrando água. Está balançando. O vento está forte. Não importa. Ele está no barco. Amém? Jesus está no barco. E é porque Jesus está no barco que eu e você podemos ficar confiantes. Então eu disse para você que a primeira verdade tem a ver com o fato de que Jesus sabe, ele conhece o caminho da igreja. A segunda verdade é que as tempestades, elas revelam nossa fé e a nossa visão de Jesus. Mas aí, eu quero ir para a terceira verdade com você. Eu quero ir para essa terceira verdade e dizer para você o seguinte: Jesus tem poder sobre tudo que ameaça a nossa vida. Amém? Jesus tem poder sobre tudo que ameaça a vida da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Porque o texto sagrado diz no verso 39 o seguinte: e despertando Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar? Gente, você consegue imaginar essa cena? Infelizmente, né, aconteceu recentemente aquela tragédia lá em Rio Bonito do Iguaçu. E aqui eu quero aproveitar e fazer um parênteses. A nossa convenção, a Convenção Batista Paranaense, através da sua ação social, não é? Ela está cuidando disso. Então, nós estamos mandando nos grupos o Pix, onde você pode contribuir com 10, com 20, com 30, 50 mil, 10 mil, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, para ajudá-los. E é a melhor forma hoje. Ah não, pastor, eu queria ir para lá. A gente já recebeu a orientação que não é a melhor indicativa. Por quê? Eles ainda estão se organizando lá. A devastação foi tão grande, que, irmãos, não tem nem onde guardar as coisas. Aí você pega 10 carretas e chega lá, não tem onde descarregar. Então eles estão se organizando, por isso que não adianta a gente ter essa pressa toda, a gente precisa seguir os nossos líderes que estão lá, estrategicamente fazendo o trabalho. Então eu fecho aqui o parênteses e incentivo você, né, contribua. Mas como eu estava dizendo,
Jesus, ele tem poder sobre tudo que ameaça a nossa vida, a vida da igreja. Ele falou, cala-te, e calou. Nesse episódio de Rio Bonito do Iguaçu, tem uma senhorinha que está ficando famosa aí na internet, porque quando ela viu o vento, ela ergueu a Bíblia, ela fez uma oração, uma casinha de madeira. Se você assistiu algumas das cenas, você viu que o negócio foi sério. E se derrubou coisa... Bom, nós temos um construtor, se derrubou coisa sólida, firme, imagina uma casinha de madeira. E ela ficou lá, e o que aconteceu? O vento passou, que coisa terrível lá, e a casinha dela ficou em pé. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele pode olhar para o vento, Ele pode olhar para a tempestade e dizer, cala-te, e ela vai se calar. Não só na natureza, também nas tribulações, as angústias, as tempestades da vida. Ele tem esse poder, e Ele faz isso. Nenhuma força natural, irmãos, espiritual, humana, pode resistir à voz de Cristo Jesus. Eu esperava você, amém, aleluia, glória a Deus. Porque eu vou repetir, olha essa frase, irmãos. Nenhuma força natural, espiritual ou humana pode resistir à voz de Cristo. Amém. Se Jesus fala, irmãos, nada vai segurar. E é por isso que nós temos que esperar dele, é por isso que a gente tem que olhar para ele. Porque Jesus tem todo o poder. Minha mãezinha querida, né? Quando a gente era criança, ela dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E é isso. Então o vento obedece, o mar se cala, os demônios fogem, a paz de Deus reina no coração daqueles que confiam no Senhor Jesus. A igreja, o servo de Deus, a serva de Deus, o homem, né, a mulher de Deus, aqueles que estão com Jesus no barco, as pessoas que têm essa consciência de que Jesus está com eles no barco, estas pessoas, elas só podem ser abaladas, só podem sofrer se esquecem quem tem o poder na mão. Às vezes a gente fica tentando com nossa força, com nossa capacidade. Aí não dá, né? Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente olha para Jesus e sabe que o poder está nas mãos de Jesus, então tudo vai bem. Mateus capítulo 16, verso 18, está assim, descrito e narrado pelo evangelista. Sobre esta rocha, se referindo à igreja de Cristo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... O que é que Jesus estava dizendo? Gente, sou eu quem estou instituindo a igreja. Sou eu quem estou instituindo vocês. Eu que estou reunindo vocês de todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas. Eu estou trazendo vocês de todos os lugares, reunindo vocês neste lugar chamado igreja. Sou eu quem estou firmando vocês. E Pedro, discípulos, nessa palavra que você falou, que eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o prometido, eu sou o Messias, eu sou aquele que deveria de vir e veio. É sobre mim, eu sou o alicerce, eu sou a pedra principal. Sobre mim que a minha igreja está sendo edificada. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E é interessante que quando eu era garoto, eu li esse texto, eu imaginava assim, né? Que as portas do inferno vinham contra a igreja, elas vinham apertando, pressionando, o inferno vinha oprimindo a igreja. Mas não é isso que Jesus está dizendo, é o contrário. Jesus está dizendo que a igreja está indo contra o inferno, e o inferno não pode resistir, ele não pode segurar. E é assim, irmãos. É assim que tem sido, é por isso que eu e você fomos alcançados, é por isso que eu e você fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, não é porque a gente... Não, nós somos pecadores, perdidos. Se não fosse Jesus, a graça de Jesus, bater na minha porta, na sua porta, nós estaríamos lá no pecado ainda. Então, é Ele, é o poder dEle, é Ele que faz. E a gente não pode se esquecer disso. É Jesus quem faz.
Jesus não prometeu ausência de ventos, mas ele garantiu vitória sobre estes ventos, sobre estas lutas. Então, irmãos, a igreja de Cristo, o servo de Deus, a serva de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que permanece firme na palavra, verá a bonança chegar. Amém? Imagina os discípulos ali no barco, eles estão ali apavorados, o negócio está água entrando, vamos morrer. Alguém já passou pela sensação da morte? Deixa eu ver, levanta sua mão. Você que levantou sua mão, você entende o que os discípulos estavam vivendo. Quem já passou pela sensação da morte? É agora que eu vou. Não tem para onde, não tem mais, agora é a última hora. É isso que os discípulos estavam sentindo. Mas eu quero reafirmar mais uma vez. Quem confia no Senhor, quem está firme nele, na palavra dele, verá a bonança chegar. Os discípulos estão lá, aí o Senhor Jesus levanta, e ele fala, cala-te. E aquele negócio, né? Aquela perturbação toda, do nada, de uma hora para outra, do nada, calmou. Gente, nós confiamos nesse Jesus? A nossa vida realmente está firmada nesse Jesus? É um desafio para mim e para você. A última verdade que queria compartilhar com você nesse texto: Jesus transforma tempestades em testemunhos. Amém? Jesus transforma tempestades em testemunhos. Porque o texto diz, e houve grande bonança. E houve grande bonança. Os mesmos discípulos que estavam ali temerosos, os mesmos discípulos que estavam ali com o coração apertado, os mesmos discípulos que estavam ali com medo da morte, de vamos morrer, agora não tem para onde fugir, né? Os mesmos discípulos que estavam naquele momento, são os discípulos que agora estão contando para um, contando para outro, registrando, e é por isso que a gente está falando desse episódio. Porque eles se transformaram em testemunhas. Então eu quero mais uma vez reafirmar isto. Jesus transforma tempestades em testemunhos. Você crê nisso? Hoje estou citando bastante a Eliana, né? Mas por quê? Eu me lembro da Eliana, ano passado, enfrentando a luta contra o câncer. A gente ia falar com ela e ela dizia assim, né? Chegava para conversar com ela, preocupada com ela e querendo encorajá-la. E aí a gente falava com a Eliana e aí dizia a Eliana, fica firme e tal. Não, pastor, eu estou firme. Jesus já me curou, esse câncer não é meu. Então ela estava vendo pela fé a bonança. E hoje ela dá testemunho. Né? Está aqui dando testemunho. Falei para ela outro dia, né? Ela perdeu todo o cabelinho, né? Mas está aí bonitão e eu nada, ó. Continuo aqui. Verso 39, houve grande bonança. Toda prova tem um propósito. Qual é o propósito da prova? Revelar que a gente é forte, revelar que a gente é poderoso, revelar que a gente é bom, revelar que a gente é o cara. Amém? Toda prova tem um único propósito: revelar a glória de Cristo e aumentar a nossa fé. Depois da tempestade, os discípulos conheceram Jesus de uma forma mais profunda. Antes era uma coisa, depois daquela tempestade, o relacionamento dos discípulos com Jesus melhorou. Olha só o que eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até então Jesus era uma pessoa, agora a compreensão da pessoa de Jesus melhorou, cresceu. A tribulação que a gente vive hoje, que a gente passa hoje, será o testemunho de amanhã. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? A tribulação que a gente passa hoje será o testemunho amanhã. Cada tempestade vencida deixa um marco de fé na história de nossas vidas. Cada tempestade vencida deixa um marco de fé em nossas vidas. Em Romanos 8, 28, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, aleluia. Mas a gente, quando vem a tempestade, a gente... Opa, peraí. Mas o texto está dizendo
Está dizendo? Todas, inclusive as difíceis. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Concluo, meus queridos irmãos, dizendo o seguinte: Jesus cuida de nós. Ele está no barco. Jesus fundou a igreja com o seu próprio sangue. Por isso, tudo vai ficar bem. É Ele quem sustenta o seu povo com o seu espírito. É Ele quem conduz à vitória, mesmo quando as ondas parecem altas demais. Amém? O vento bate forte. A água começa a entrar no barco. Você olha e você diz: vamos morrer. Não tem mais jeito. A coisa agora ruiu. Mas Jesus está no barco. E porque Jesus está no barco, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer na sua santidade. Nós podemos crer que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, o nosso Consolador, a Trindade Santa, ela é santa para sempre. Ela se preocupa conosco, ela se importa conosco em todo o tempo. Se você ainda quer se juntar a nós, vem aqui à frente, sai do seu lugar, vem trazendo essa angústia, essa aflição, esse medo, qualquer situação que seja. Se você está aí no seu lugar e você viu alguém aqui na frente, e o Espírito Santo de Deus tocou teu coração para você vir, se juntar a essa pessoa, para interceder por ela, faça isso. Uma mulher vinha orar com uma mulher, um homem vinha orar com um homem. Mas sai do seu lugar e deixa Deus também te usar, porque nós somos o corpo de Cristo, o povo de Deus. O poder de Deus se manifesta não através de um ungido ou uma pessoa em especial, mas através de cada um de nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, agindo em nós. Então, deixa Deus te usar também. Sai do seu lugar e ore por esse querido, ore por esta querida. Eu quero desafiar você que está aqui à frente. Olhe para a cena que nós vislumbramos na narrativa do evangelista. Perceba que Jesus, ele está no barco. Talvez a sua impressão é que Jesus esteja dormindo, que Jesus está distraído, mas nessa noite eu quero afirmar a você, em nome de Cristo, sem medo de errar, Jesus não está dormindo. Jesus não está alheio à sua necessidade, à sua angústia, à sua aflição, ao seu medo, ao seu temor. Não, Jesus, ele se preocupa com você. Eu quero desafiar você nesta noite a confiar no Senhor, a olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou com medo, Jesus, eu estou temendo que a gente morra, não é? Que a gente padeça, que a gente não consiga superar, que a gente não vença. Senhor, eu estou olhando para a tempestade, para os ventos fortes, a água está entrando no barco, Senhor, a minha impressão é que a coisa não vai acontecer, mas Pai, eu quero nesta noite, confiado na Tua palavra, naquilo que o Teu Santo Espírito, Pai, está falando aos nossos corações. Eu quero confiado no Senhor, eu quero, Pai, agora em nome de Jesus, colocar todas estas angústias, todos esses medos, todas estas aflições, todas estas angústias, ó Pai, nas Tuas mãos. E confiar, Pai, que o Senhor sabe para onde o Senhor está nos levando. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe, Pai querido, o que nos aguarda. E eu quero confiar ao Senhor, de fato, a liderança do barco da minha vida, da minha família. Quero confiar a liderança do Senhor sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, sobre o meu emprego. Deus, eu quero confiar a liderança do Senhor, a vida, a minha espiritual, emocional, o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com os meus filhos, a vida dos meus filhos. Eu quero confiar a liderança do Senhor, eu entrego ao Senhor, Pai, eu deposito em Tuas mãos, Senhor, a vida da nossa igreja, da sua célula, querido. Quem sabe você é um líder de célula, fala isso com o Senhor. Deus está me ouvindo, Ele está te ouvindo, e Ele certamente quer fazer muito mais na minha vida e na sua vida. Paizinho, nós te bendizemos, te adoramos, ó Pai. E agora, Deus, confiados naquilo que nós lemos na Tua palavra, ó Pai, nós queremos depositar, Senhor Deus,
todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, toda a nossa ansiedade aos pés de Jesus, o teu Filho, Pai. Deus, nós queremos confiar que Jesus está no nosso barco, é por isso que estamos agora falando contigo, olhando para Jesus. Pai, nós agora, pela fé em Cristo Jesus, nos apropriamos, ó Deus, da certeza de que a tempestade vai passar. Deus, a bonança vai chegar e nós glorificaremos o teu nome, testemunharemos daquilo que o Senhor está fazendo pela fé em nossas vidas, na vida, Pai, de cada um de nós, na família de cada um de nós. Senhor, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, nos tome a cada um de nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.